Muito bem. Então, só rapidinho recapitulando. Ontem à noite, a intenção nossa foi levantar alguns conceitos para serem repensados. E um dos conceitos que eu quero que vocês pensem, que nós falamos ontem à noite, foi a questão ministerial, prática ministerial, certo? Que, infelizmente, isso iniciou no século IV e permanece até hoje, a questão do pastoreio de manutenção. Ficou claro isso? Mas por que os pastores fazem manutenção? Bom, é muito simples. Primeiro, porque foi nos ensinado a fazer manutenção. Há 2 anos atrás, comecei a ajudar um menino a fazer uma revitalização de uma igreja no Rio de Janeiro. E é uma igreja que já chegou a ter 400 membros. Ela tem 89 anos. Há 2 anos atrás, estava com 48 membros, incluindo as crianças, 56 pessoas, mais ou menos. Mas a maior parte, 99,9% de idosos. Isso significaria o quê? Que em pouco tempo ela deixaria de existir. E nesse processo de mudança de paradigmas, teve um momento que eu dei um livro meu para o pastor ler. O pastor é jovem, tem 36, 37 anos. Ele é um cara altamente preparado, psicanalista, psicólogo, enfim, cara muito bom. E ele leu o meu livro, e aí ele disse o seguinte: Pezzini, cara, eu pus a mente cartesiana, como o Mário explicou aí, eu pus o seu livro em perspectiva. Se for para eu cumprir o que você propõe no seu livro, eu tenho que trabalhar 90 horas por semana. Eu disse, é mesmo? Como você chegou a essa conclusão? Ele explicou, disse assim, o grande problema seu é que o seu estilo de pastorado, ele é rural. Você está brincando, Pezzini? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, meu amigo. Nasci no Rio de Janeiro, me cresci no Rio de Janeiro. Você vem dizer que meu estilo de pastorado é rural? Eu disse, sim. Então vamos fazer um teste. Vamos dar uma olhada na igreja que você cresceu. Que tipo de pastoreio que te influenciou? Como é que era o seu pastor? No final de 1 hora de conversa, ele admitiu, dizendo, mesmo ficando com raiva de você, eu tenho que admitir que eu só aprendi a fazer manutenção de igreja. Eu tenho um vídeo dele, não sei se a gente depois, uma horinha, pode mostrar, um testemunho dele, dizendo que nesses 2 anos de trabalho, ou 3 anos já de trabalho comigo, mas 2 anos de trabalho na revitalização de igreja, a igreja tomou novo fôlego, nova vida, e ela vem crescendo. Só o ano passado ele recebeu 25 pessoas por batismo e profissão de fé, e esse ano tem uma lista agora já de mais 15 pessoas para serem recebidas. E foi muito interessante, como se fôssemos mudar o culto da manhã, arrebentava com a igreja, acabava de vez. Então o que nós fizemos foi fazer uma jogada de mestre. Mantemos o culto da manhã, como aquele culto de 1900 de dinossauro, né? E ainda ele usa terno no culto da manhã, porque se ele não usar os velhinhos, manda ele embora, né? Mesmo sendo no Rio de Janeiro. E criamos um culto alternativo à noite. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou o culto alternativo, tinha umas 5 pessoas no culto à noite. Então não dava-se ceia no culto à noite. Acontece que o culto da noite pegou fogo. E hoje o templo enche à noite. Aí, ele, inexperiente, pastor novo, comete alguns erros de liderança, foi levar para o conselho e disse assim, irmãos, agora nós temos que... E o culto da manhã diminuiu, só ficou a velharada, assim, um culto virou um culto mais ou menos geriátrico, né? Os mais novos usam fraldões, né? Assim, então estão usando fraldão. Aí o que ocorre é que foi levar para o conselho para dizer assim, agora nós precisamos da ceia à noite. O conselho falou assim, não vamos fazer isso, a gente divide a igreja.
Se você quiser, esse povo tem que vir de manhã para tomar ceia. E ele entrou em pânico. Aí ele veio falar comigo, eu ri a beça. Quem me conhece sabe como é que eu gosto dessas coisas, né? Aí disse assim, cara, mais um erro de liderança. Você sabia que você não precisa pedir para conselho para dar ceia, para pôr ceia à noite? O conselho não tem que autorizar para dar ceia à noite. Quem disse? Onde está isso na Constituição? Isso é atos pastorais. Você pode fazer visita e dar ceia lá na casa que você vai visitar. Você não precisa de presbítero lá para dar ceia. Você tem presbítero à noite? Ah, tem um que vai à noite, que agora ele passou a ir à noite. Então usa esse presbítero para dar ceia à noite. Mas eu vou criar um problema. Não, você provocou o problema. Mas vamos tentar resolver esse negócio. Fato é que agora está todo resolvido. Mas era só para ilustrar para vocês que essa questão do conceito pastoral. E não é simples. Pastores, vocês que estão aqui, que aprenderam a fazer manutenção. E outra coisa, a um outro lado, queridos, é muito bom ser pastor de manutenção. Fala a verdade. Cara, você não... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não preciso pegar livrinho nenhum para fazer batismo, eu sei tudo de cor. Eu não preciso de livrinho nenhum para dar ceia, eu sei de cor. Entendeu? Profissão de fé eu sei de cor. Todas aquelas perguntas eu sei de cor, não preciso pensar. E depois de 30 anos fazendo sermão, não preciso nem orar para fazer sermão. Né? Abre a Bíblia, 3 pontinhos, surge, faço meu sermão. Não é, para aqueles que gostam, não é coisa boa fazer uma visitinha, comer um bolinho, tomar um cafezinho, bater um papozinho. Cara, é muito bom ser pastor de manutenção. Você faz essas visitinhas durante a semana, você assiste sua televisãozinha, seu joguinho de futebol, numa boa, né? Seu sermão já está mais ou menos engatilhado para o domingo, não importa se vai provocar mudança na vida dos crentes ou não vai, você vai informar eles mesmos a respeito de alguns princípios que você sabe de cor. Normalmente é apenas doutrinário, porque o que nós somos ensinados no seminário é isso, né? Os sermões têm mais de cunho doutrinário. E aí, no final do mês vem o seu salário, também que não é muito, mas para quem só faz isso. Agora, ser pastor de verdade, na idade pós-moderna, exige trabalho, exige energia, exige pensar, exige criação, exige reunir e esquematizar e etc. Não é? Dá mais trabalho. Então, é por isso que muitos pastores não querem deixar de fazer manutenção, porque é bom demais. O pastor, na pós-modernidade, ele não visita como visitava antigamente. Por que não visita? Não visita, quer dizer, sabe por quê? Porque na pós-modernidade a família trabalha. Não é mais o homem que é o provedor da casa. Quantas senhoras que estão aqui que trabalham fora? 1, 2, 3, 4, né? O irmão levantou a mão e falou, opa, isso é meio esquisito. Né? Então, a família trabalha fora. Que hora que o pastor vai visitar uma família que trabalha fora? Diga aí. E muitas vezes o pastor, além disso, ele não tem desconfiômetro. Porque ele tem peso de consciência, porque a família trabalha fora, ele não tem como visitar durante o dia. Sabe o que um pastor disse para mim? Cara de pau. Ele disse, não, eu passo lá, não tem ninguém em casa, eu deixo o meu cartãozinho com a data, estive aqui. Cara, para com isso. Pastor, se você fizer isso, toma vergonha, vai. Isso não é visita. E há um detalhe interessante. Ele vai normalmente no final da tarde, quando a família está chegando em casa. Só que a família está chegando em casa com muita coisa para fazer, para sair no outro dia de manhã. Certo? E, além disso, eles não querem perder a novelinha. Estão lá assistindo, aí o pastor chega, atrapalhou, pastor, vem apenas atrapalhar a minha novela. E eu já fui em muitas casas que o cara não quer perder o capítulo da novela, ele nem desliga a televisão, ele abaixa o volume apenas. Aí ora sim. Aí quando o pastor vai embora, o que a família fala? Pastor é inconveniente, vem em horário. Cara, não sei porque que vem esse horário na minha casa. Ele não fala para o pastor, mas ele pensa. E fala para a família. Então, tem que ser criativo no mundo pós-moderno. Essa é a verdade, irmão. Ou vai dizer que isso não é verdade, o que eu estou dizendo aqui? Minha irmã trabalhou em Curitiba 35 anos, cujos 20 últimos anos foi num hotel.
por ganhar pouco, morava em bairros distantes da cidade, mora até hoje. O Mário chegou lá na casa dela, né? 10 quilômetros da minha casa. Ela saía todos os dias, às 5 da manhã, e chegava às 8 horas da noite. Sabe o que ela mais fala? Que no domingo ela tinha que ouvir um sermão do pastor dizendo: por que vocês não vêm no culto de quarta-feira? Porque normalmente culto durante a semana é culto de quarta ou de quinta, não é de primeira. Vocês já notaram? É o pior músico, o pior sermão, porque é de quarta mesmo, de quarta categoria, de quinta categoria. Né? E além disso, aquele casal, aquela família que trabalha das 5 da manhã às 8h30 da noite, com chuva ou frio, para aqueles que moram em Curitiba, tem que escutar no domingo o pastor ainda metendo o pau naqueles crentes que não vêm no culto de quarta-feira. Sabe o que eles não falam, mas sabe o que eles pensam? O pastor fala assim porque ele não tem o que fazer. Ele não trabalha. Ele não tem que levantar às 5 horas da manhã para pegar ônibus debaixo de chuva com frio. E o sábado? O sábado é dia de lavar roupa, limpar a casa, preparar tudo para a semana seguinte. Se quiser ir no culto no domingo. É ou não é? Estou levantando essas coisas, estou gastando tempo para tentar ver se vocês se localizem dentro da vida pós-moderna, porque essa é a verdade. Pastores mais antigos, acostumados na manutenção, têm dificuldade hoje até de fazer isso. E eles ficam dizendo: mas como é que eu faço isso? Eles não sabem como fazer o ministério, porque o mundo mudou, mas eles não conseguiram mudar, se adequar à nova realidade, não é? Então, a nossa palestra de agora é baseada no livro do Henry Reeder, A Revitalização da Igreja Segundo Deus. Você é um pastor presbiteriano que revitalizou igrejas, não é? E eu quero trazer alguns pontos aqui. Lógico que eu não vou usar tudo dele, eu mesclei com alguma coisa, tentei piorar um pouquinho o que ele disse, não é? Então, veja bem, uma igreja focada em si mesma, não importa o tamanho que ela possui. Então, é isso que eu falei ontem, eu não vou repetir hoje, porque não importa se a igreja tem 1000 membros, ou se ela é focada em si mesma, ela precisa de revitalização, certo? Então, não é o tamanho da igreja, não é a falta de dinheiro, nada disso. Na verdade, o que faz, se a igreja perdeu a visão de igreja, ela precisa de revitalização. O que ocorre? Sintomas de uma igreja que precisa de revitalização. Então, quero levantar aqui alguns sintomas. Não vou me deter muito nesses pontos, porque se vocês entenderem os sintomas e se identificar, porque a nossa intenção, enquanto nós estamos falando aqui, é que você nos ouve e pensa na sua igreja. Tentar identificar alguma coisa que você já está vivendo isso. E, é claro, fazer você ferver a sua cabeça para você dizer assim: essa é a verdade, e agora? Como é que eu saio a partir daqui, não é? Então, por exemplo, um dos sintomas da igreja que precisa de revitalização é a mentalidade de manutenção. É a mentalidade de manutenção. E aí eu teria que voltar no ponto todo de novo, né? Se reúne pensando sempre nessa questão de como fazer isso, como nós podemos manter isso. Vocês já notaram, eu não sei na Igreja Presbiteriana Independente, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma discussão aí, com eleição para novo presidente aí, eu não sei se a gente vai conseguir tirar o brasileiro que já está há 20 anos no cargo, não é? Perpetuando assim no cargo. Mas a discussão a igreja tem que ter ministérios internos, ou seja, tem que ter ministério com mulheres, com jovens, com homens, com criança, são os ministérios que eles chamam de UPH, eu nem sei mais, OMP, SAF, sombra e água fresca, né? SAF, sombra e água fresca, né? Então, SAF, o PH, e aí vai por aí, tem que ter, mesmo que não funcione. E sabe o que acontece nos presbitérios? Cada um desses ministérios da igreja precisa ter um secretário presbiterial. Aí deixa para a última hora da reunião no presbitério. Sabe o que acontece? Ninguém quer. Ninguém quer ser secretário de homem, sabe por quê? Porque ninguém faz nada no final do ano, tem que mentir e pôr alguma coisa no relatório para levar para lá. E as mulheres são as que mais trabalham na igreja, sempre foram, né? Elas são em maioria em todos os lugares. Muitos pastores não querem porque senão tem que fazer o que elas querem. E aí o bicho pega, não é? Então, sua liderança deseja pagar alguém para fazer o trabalho. Ô pastor, por favor, não mexe conosco, faz o seu trabalho que nós pagamos o seu salário. E olha, queridos,
Lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, acho que o Mário foi na minha primeira casa, ele conhece lá. Lembra quando nós subíamos, pegávamos, não tinha uma igreja presbiteriana desse lado, aquela igreja grande. Um dia eu fui visitar o pastor, ele era meu amigo, conversando com ele, falei assim, quanto tempo você está aqui? Tá? Aí, né, eu sou brasileiro, cara, e esse negócio está no meu sangue. Disse assim, pastor, eu vim aqui outro dia, eu só vi velhos nessa igreja. Só vi gente, já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Aí ele disse, não, sabe o quê? Não, Pezzini, quando eu fui contratado, esses velhos disseram o seguinte, pastor, nós estamos te contratando para você nos pastorear e para você nos enterrar. Nós temos dinheiro suficiente na caderneta de poupança para pagar o senhor até o senhor se aposentar. Então, não se preocupe, nós não queremos ninguém novo aqui na igreja. Porque ainda mais o bairro lá era muito imigrante, assim como eu estava lá perto da igreja. Nós não queremos gente nenhum aqui. Nós temos dinheiro para te pagar. Eu falei assim, você aceitou? Eu aceitei, daqui 5 anos eu aposento mesmo. E, de fato, aposentou, e eu estava lá quando ele se aposentou. Essa é uma mentalidade de manutenção. Nós pagamos o senhor para fazer o trabalho. E é bom ser pastor. E é bom ser pastor. Ninguém enche para ser, você fez seu trabalho, ninguém pode reclamar. Se você falar alguma coisa... Não, pastor, nós pagamos, senhor. Não é? Senso de vitimização. Vocês já pararam para pensar em alguma igreja que tem o senso de vitimização? As coisas não andam bem com a gente. As circunstâncias fizeram isso conosco. Somos vítimas de alguma coisa ou fato. A igreja não está arrecadando, o problema é a crise financeira. Nós não temos culpa, é a crise financeira. Irmãos, eu discordo plenamente. Eu já fui pastor, e acho que o Mário foi também, quando a inflação brasileira era 80% ao mês. 80% ao mês. Muitos de vocês nem sabem o que é isso. O ano passado eu desafiei um colega no Rio Grande do Sul, que a igreja não estava conseguindo pagar um salário para ele. Eu falei assim, cara, a gente precisa criar uma estratégia e trabalhar, isso é fácil de fazer. Dobramos a arrecadação da igreja. Tudo isso é trabalho. A igreja só cresce financeiramente se você trabalhar. A igreja só cresce em número se você trabalhar. O Mário acabou de dar um exemplo que fizeram e os irmãos corresponderam. Então, senso de vitimização. Mas no passado a gente tinha aqui 2, 3 famílias que eram dinâmicas. Sabe, essas movimentavam a igreja, mas elas foram embora por uma questão de trabalho e agora a gente ficou aqui. Mas nosso bairro é muito pobre. Tinha que ter pensado antes de plantar a igreja. Sabia que o bairro era pobre porque foi plantar a igreja lá. Agora tem que saber como ganhar os pobres precisam de Jesus. É ou não é? Quando eu estava em Apucarana, eu desafiei os presbíteros da igreja para nós plantarmos uma igreja no bairro mais pobre da cidade. Eu disse assim, só tem um detalhe, nós vamos ter que sustentar aquela igreja por 10 a 15 anos, porque eu pus no papel, ela seria autossuficiente, de acordo com a renda per capita daquele bairro, quando ela tivesse 400 membros. Mas os pobres também precisam de Jesus, é verdade ou não é? Então, não se faça de vítima. Jesus tem a solução. Né? Má reputação na comunidade. Quando os que saem ou os que ficam criticam tudo. A igreja sofre uma divisão. Sofre uma divisão. E aí, então, vira uma briga interna. Se torna um inimigo. Esquece que vão para o céu juntos. Vão ter que cantar aleluia junto lá no céu. Mas aí ficam brigando entre si e criam uma má reputação. Sabe aquela igreja ali, ó? Eita, deu um quiprocó ali, saiu metade daquele povo foi para aquela igreja lá, ou metade formaram uma outra comunidade aqui, ó. Tá vendo? Então fica um contra o outro. Esse é outro problema existente. Cara, isso é comum acontecer. E aí a igreja tem má reputação, mas tem um outro dilema ainda que ocorre. Não sei quando foi que o Mário pediu que eu desse acho que o Zé estava como presidente quando eu vim dar uma consultoria para algumas congregações. Né?
Acho que era o Zé mesmo, né, Zé? Que você estava... Qual foi o meu relatório? Teve uma das congregações, que eu não sei mais, que naquela época, se o Mário me leva, eu quero conhecer o local, é assim. Eu cheguei numa das congregações e falei assim, o único jeito dessa congregação é fechar. Vende esse terreno, compra em outro local. Porque você tem 40 anos de um negocinho, um cubículozinho lá, mal pintado, feio pra caramba, e você tem 40 anos, umas famílias se vendo todo domingo. Ninguém vai lá, irmãos. Os caras falam, esse grupinho aqui se reúne há 40 anos aqui, ó. Não consegue. Tem coisa que é melhor morrer e começar de novo. Naquela época eu falei para o Mário, é melhor você vender isso aqui e comprar 2 quadras para cima, outro terreno. Fazer algo novo, nem lembro mais dos relatórios que eu fiz lá, só sei que eu quase apanhei no presbitério. Né? Então, perda de vida da centralidade do Evangelho. A gente percebe que já 3 vezes, as 3 palestras nós estamos falando isso. A perda de vida da centralidade do Evangelho. Nós nos tornamos nominais com muita facilidade, nos tornamos religiosos com muita facilidade. E aí você percebe que os crentes não têm mais vida com Deus, não têm mais vida devocional. Não tem. O Evangelho não tem mais domínio e não governa mais a vida. Ele existe para ser lido, observado, mas quem dirige a vida do indivíduo é a cultura local, são os princípios da sociedade. A maneira que ele negocia, a maneira que ele fala, a maneira com que ele trabalha, tudo é a mesma coisa de qualquer outro que nunca conheceu o Evangelho. Perdeu a centralidade da vida com Deus. René Kvitz fez uma afirmação que está dando o que falar para as igrejas aí no carnaval. Eu não sei todo o sermão dele, mas eu apenas respondi um que me provocaram. Ele chegou a dizer o seguinte, que muitas vezes aqueles que vão para o carnaval é muito mais sincero do que aqueles que vão para acampamento. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, que nós somos a imagem de Cristo, e essa imagem de Cristo nós somos todos os dias. Não importa onde quer que vamos, onde passamos, nós somos a imagem de Jesus. E como é que as pessoas veem Jesus em nós? Se nós somos a imagem de Jesus, quando eu olho para o Ismael, eu tenho que ver Jesus no Ismael, não importa onde eu esteja. Se na segunda, terça, quarta, quinta, ou durante o carnaval, né? E assim por diante. Essa é uma realidade que nós precisamos pensar, a perda da centralidade. Agora, em Atos 1 a 8, ou até 8:4, nós temos aqui alguma coisa interessante para ser vista. E aqui nós temos choques, oportunidades e momento de transição. E agora aqui eu quero parar só um minutinho, nem sei se vai dar tempo para eu terminar tudo isso, mas vale a pena pensar. Queridos, houve 3 tentativas do inimigo de acabar com a igreja ou de influenciar a igreja. A primeira foi mentira, certo? Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Mentira. Bom, primeiro nós tivemos o choque no capítulo 2, né, com a descida do Espírito Santo, e com o choque no capítulo 2, houve um avivamento. Não houve? Quantas pessoas se converteram e foram batizadas? Quase 3.000 pessoas. Tivemos um choque ali, certo? Só que, e continuou crescendo, se você for ver até o capítulo 4, exponencialmente crescendo. No capítulo 5, o diabo disse assim, é a minha vez. Tentou introduzir a mentira. Qual foi a mentira? Ananias e Safira. Não era obrigado vender o terreno, ou vender as coisas e entregar para a igreja. Não era lei para todos os crentes. Eram voluntários, era uma ação voluntária de cada um deles. Tanto é que nós temos gente rica, como o João Marcos. E eu não quero delongar muito, mas só para vocês entenderem, naquele período, 68% do Império Romano eram escravos, e o restante senhores. Senhores trabalhavam? Não. Eram os escravos que trabalhavam. E João Marcos era um homem rico, riquíssimo. A casa dele hospedava a igreja, em Atos 12. É ou não é?
Tinha muitos escravos. Quem foi abrir a porta para Pedro? Foi um senhor? Foi uma escrava. Uma escrava. No capítulo 5, o diabo veio introduzindo a mentira com Ananias e Safira. De comum acordo mentiram que tinham vendido por tanto, quando na verdade não tinha agora. Naquela época, Pedro era um homem que de fato tinha comunhão com Deus, era um pastor que tinha seriedade no seu relacionamento com Deus, tinha discernimento do Espírito. E quando Ananias foi, com mentira, o que é que aconteceu? Pedro faz uma pergunta, é por isso mesmo que você vendeu? Ele fala, se você mentiu ao Espírito Santo. Se fosse hoje ia morrer muita gente, né? O cara cai morto. Tira ele de lá, daí a pouco entra a mulher. A mesma pergunta, cai morta. Com isso diz o texto que houve temor na igreja. Temor na igreja. Olha só. Conversões vêm novamente, oportunidades, através disso tudo acontece. Mas, no capítulo 6, surgiu um outro fator interessante, que novamente começou aí uma briga interna, discussões internas sobre o problema com a distribuição da Bolsa Família. As pessoas as viúvas de fala grega estavam reclamando que a Bolsa Família delas não estavam chegando como estava chegando para o povo de fala hebraica. E assim por diante. Então, novamente, confusão na igreja. E os apóstolos olham aquilo, aí tem duas versões que eu quero contar para vocês. A primeira delas é que o diabo tentou introduzir ativismo na vida ministerial. Chegou para os apóstolos e disse, vocês que têm que resolver essa questão. Os apóstolos assim, nosso trabalho é o quê? Nosso trabalho é o quê? Orar e pregar. Presta atenção nisso. Orar e pregar. Orar é trabalho do pastor. Aliás, é a primeira função pastoral é orar. Só que o que menos pastores fazem é orar. Eles fazem um monte de coisa durante o dia. Gastam 8 horas correndo para baixo e para cima. Mas muitos deles não param 1 hora para orar. Deveria ser o contrário. Deveria orar 8 horas e gastar 1 hora fazendo as outras coisas, né? Porque a nossa primeira função é orar. Aí eu podia entrar em Êxodo 18, expor lá para vocês, etc. Mas o que o diabo queria? Introduzir o ativismo na vida pastoral. Os apóstolos falaram assim, vocês querem elejam pessoas que vai resolver essa questão aí. Certo? Diáconos que podem fazer muito bem esse trabalho. Nós não vamos negligenciar a oração e a pregação da palavra. Novamente o diabo tomou um cruzado de direita. Só que, quando o diabo não conseguiu resolver isso aí, ele partiu para, agora, o alvo maior, a perseguição com Estevão. É ou não é? Com a morte de Estevão. O que é que aconteceu com a morte de Estevão? O diabo levou outro cruzado de direita. Filipe foi para Samaria e houve um avivamento em Samaria. Gente era curada de todos os jeitos, de todos os lados. E meu professor, meu discipulador, dizia que nós só podemos ir quando o reino de Deus é chegado na cidade, quando algo acontece dessa forma. E, queridos, eu sou testemunha disso. O avivamento de uma igreja só realmente recebe e é revitalizada quando, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora, quando os sinais de Deus se tornam visíveis na congregação. O que eu quero dizer com sinais visíveis de Deus? Com a atuação visível de Deus, quando as pessoas podem ver o que Deus está fazendo. No meu caso, lá em Apucarana, foi uma cura que aconteceu lá. Não vou contar detalhes aqui. Mas pegou o câncer pegou um cara, o meu pior, o cara que mais fazia orar na igreja. Que ele era um espinho na minha carne. O câncer pegou e levou ele cair no meu escritório de joelho. Quando eu não sabia o que fazer, impus as mãos na cabeça dele e comecei a orar. E ele ficou livre do câncer naquele momento exato.
A partir dali trouxe um quebrantamento na igreja de forma extraordinária e a coisa começou a acontecer. Durante 7 anos, não só na minha igreja, mas no trabalho conjunto com as igrejas, nós chegamos a fechar 13 terreiros de umbanda naquela cidade. Mas quantas vezes eu passava na rua, o cara caía endemoniado do outro lado. Muitas vezes eu estava pregando e o cara caía endemoniado lá atrás. E eu nunca fiz escândalo nem nada. Nunca parei aqui, simplesmente, daqui mesmo, ele ficava livre, sentava de novo e eu continuava pregando. Sinais visíveis têm que acontecer. Foi o que aconteceu em Atos 8. E um avivamento aconteceu na igreja, naquele momento, a ponto de chegar em Antioquia. Então, percebe, são choques, oportunidades e momento de transição. Porque a partir do capítulo 9, nós temos uma mudança completamente de transição a partir dali. A igreja chega em Antioquia. E aí eu podia continuar falando sobre isso, mas eu queria só apenas dar uma ideia para você. Revitalizar não significa impressionar. Impressionar. Encher o peito, né? E tentar impressionar os outros. Precisamos tomar cuidado para não fazer coisas para impressionar. Eu falei para esse menino, lá no Rio de Janeiro, um dia ele chegou todo desanimado para mim, porque, queridos, não é fácil revitalizar, desanima. Chegou e disse assim, Pezinho, eu estou desanimado, a igreja não cresce, eu tenho orado, tenho gastado 3 horas de oração por dia, tenho orado, tenho pedido a Deus novos membros, tenho isso, mas nada disso está acontecendo. Aí eu ouvi, depois perguntei, escuta, diga para mim, por que você quer que a sua igreja cresça? Por que você quer que a sua igreja cresça? Diga para mim. O que é que está por trás? Qual a sua agenda? Porque você quer dizer para todo mundo que a sua igreja cresceu? Quer impressionar com isso? Quer ser visto como o pastor? Então, cuidado com isso. Foco na exposição das Escrituras. Não é? Nós, então, temos que aprender a pregar para a transformação. E, pastores, nós usamos um livro, se você quiser anotar, do Andy Stanley, chamado Comunicação que Transforma, da editora Vida. Comunicação que Transforma. Andy Stanley. E nós trabalhamos nos nossos retiros com os pastores e demos tarefa para os pastores tentar implementar uma nova hermenêutica. Sabe, temos 2 problemas. Agora eu vou falar diretamente aos pastores. Vocês todos podem, sabe, talvez, mas vai ser difícil de vocês que não é pastor me entender agora. Queridos, a homilética que aprendemos no nosso seminário é de 1800 e bolinha. 1800 e bolinha. Eu acho que ela era antes da Renascença, né? Cara, aquilo não funciona de maneira nenhuma, você não comunica mais o Evangelho. Veja bem, sermão de 3 pontinhos, cara, esquece. Na época que o sermão de 3 pontinhos era pregado, como é que era a comunicação? Não tinha nem televisão, era rádio. O cara só podia ouvir rádio quando ele chegava em casa, para ele saber alguma coisa. Muitas vezes a comunicação era local. Ou o jornal vinha lá de vez em quando, fim de semana. Hoje o nosso público está saturado de informação. O cérebro recebe muita informação durante o dia, através de Facebook ou das redes sociais, o celular. Cara, é incrível. Eu estava na Cidade do México, dentro do aeroporto, quando houve um terremoto de 7,5. Tremeu tudo. Eu nunca tinha tido essa experiência. Cara, tremer embaixo o negócio fica feio. Sentado lá esperando para pegar o avião, o trem começa e a lâmpada faz dar para cá e para cá, e está tremendo aqui embaixo o negócio. Na hora, eu peguei 4 horas de diferença do Brasil, eu peguei o celular e liguei para minha esposa no exato momento. Sabe por quê? Porque eu sabia que naquele momento minha esposa estava assistindo televisão e não demoraria 5 minutos. Eles iriam anunciar que houve um terremoto no México de 7,5 na escala Richter. E sabe o que aconteceu com a minha esposa? Onde foi o terremoto?
que aconteceu com o meu belo? É ou não é? A comunicação hoje... Teve um dia, queridos, lá nos Estados Unidos que eu estava assistindo televisão, e a televisão é tão precisa que mostrou um problema que houve com um avião descendo em Amsterdã, que ele sai da pista. Cara, foi ao vivo o negócio. Então, hoje, notícias correm todos os dias, o seu cérebro está saturado. Então, se você pregar um sermão de 3 pontinhos, você não vai comunicar, sabe por quê? Porque o cara não consegue lembrar nenhum, vai lembrar 3. Sem falar de que quando você está pregando, ele está consultando o Facebook. Ou você acha que isso não acontece? Interessante que eu estava falando na 8ª Igreja IPI de Sorocaba, falando sobre essas mudanças culturais, falando sobre essas porcaria de boletim mal feito que existe por aí, que ainda as igrejas insistem em fazer uma porcaria de uma coisa em papel, que anda por aí gastando dinheiro à toa que ninguém lê. Só lê boletim quem é crica na linguagem, quer saber se teve erro de português. Só. Somente isso. A maior parte do pessoal pega aquele boletim, coloca dentro da Bíblia, leva para casa, tira, joga no lixo para pegar o outro para levar para casa. Aí diz assim, por que vocês não usam as mídias sociais? Usa o que nós temos. E todo mundo ficou me olhando assim. Todo mundo ficou me olhando e eu olhei assim, tinha uma senhora mais ou menos de uns 75 anos, de cabeça baixa, mexendo no telefone. Aí o que eu fiz? Eu estava com o microfone sem fio, continuei falando para ninguém perceber, continuei falando, como o irmão está aqui, aí eu cheguei, olhei e falei assim, senhora está vendo o Facebook. Ela, pastor, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, que isso é comum. Aí eu podia confundir muito a cabeça de vocês aqui, mas não dá tempo, né? Mas há um fator interessante na hermenêutica. Por quê? Porque hoje você gasta mais tempo no início do sermão e mais tempo na conclusão do sermão. A gente não chama de conclusão, a gente chama de desafio. Aonde de 10 a 15 minutos você expôs uma verdade e aí você desafia os crentes a sair e praticar aquela verdade para a vida deles serem transformadas. Hoje, no mundo corporativo ou em qualquer outro lugar, tem mais volume de palestras em que as pessoas partem do pressuposto qual a transformação a ser gerada, do que simplesmente uma palestra de informativa, corporação em qualquer lugar. E mesmo quando é informativo, eles trabalham algum teor de transformação para mudar. Exato. Quem já participou, qual pastores aqui já participou do nosso retiro? Quantos temos aqui que participam dos nossos retiros? Ok, vários. Nos nossos retiros, os pastores saem de lá transformados, e esta é o testemunho deles. É ou não é? É ou não é? Sai de lá, normalmente, quando eu dirijo os retiros, eles levam para casa 5 desafios para praticar. 5 desafios. Coisa simples, vou te dizer. Estava lá em Sorocaba, eu disse assim, toda palestra, todo capítulo do livro, assim, irmãos, anote aí qual é a verdade que você aprendeu neste capítulo na sua vida, que pode mudar a sua vida, seu relacionamento da família, sua igreja, ministério. Anote. Depois a gente vai compartilhar. Tome nota. Eu lembro até hoje, num dos capítulos, o Lira tomou a iniciativa. O Lira era o cara que dormia com o celular debaixo do travesseiro. Ele amava mais o celular do que a esposa. E ele não desgrudava do celular hora nenhuma. E ele tomou a decisão de, naquele momento, a partir daquele dia, ele ia desligar o celular e deixá-lo na sala e não levar para o quarto. Ele ligou para a esposa dele e falou assim, Egli, eu tenho que comunicar a você para você me ajudar, mas eu estou tomando uma decisão aqui. Daqui para frente eu vou dormir com você e não mais com o celular. Ela, aleluia! Mas eu tenho certeza que isso é a mão do Pezzini. É claro que tinha. Veja bem, nesse retiro agora que eu acabei de chegar de lá, um pastor disse assim, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que pedir perdão à minha esposa, e eu tenho que pedir que ela me ajude na minha maneira de ser, de me comportar. Transformação de vida é isso. Você tem desafios, e ela não acontece, a gente tem recaída, a gente vai, volta, e assim por diante. Em Campinas, o Mário lembra disso, que um dos pastores falou assim, eu tenho que chegar em casa, a partir de hoje eu quero liderar a partir do meu casamento. Lembra, Mário?
Coitado do Cleitinho, ele além de participar dos retiros, ele faz a pós em espiritualidade. Pergunta para ele como é que ele voltou de Curitiba há 2, 3 semanas atrás, né? Esse é o pregar para a transformação de vidas. Nós precisamos aprender, isso é um aprendizado, nós precisamos fazer isso, né? Buscar capacitação em liderança. Nossa, Efésios 4 apareceu de novo, agora eu vou apanhar se não fizer isso, né? Veja, você precisa ter uma liderança capacitadora, não capaz. Há muita gente capaz, mas não são capacitadores. Já notaram? Nós falamos de liderança capacitadora que entende o que é igreja, para que a igreja existe, porque nós nos reunimos nesse lugar e qual a sua missão, onde ela está localizada. Não é no mundo. E aí, queridos, é uma outra história, nós não vamos entrar aqui, porque na revitalização ela vai surgir, para aqueles que vão querer fazer revitalização, vai ter uma lição sobre isso, mas nós precisamos repensar o que é missão, o que entendemos por missão, não é? Qual é o papel da igreja, missional da igreja, ou qual é a missionalidade da igreja, para que ela existe, qual é o seu papel, e ali é onde ela está localizada. Por muitos anos nós entendemos missão como sustentar um missionário na Índia. Onde você foi? Na Tunísia. A igreja manda R$1.000 para sustentar o missionário na Tunísia, isso é missão. Bom, é missão, mas não é dessa missão que eu estou dizendo. A primeira visão missional da igreja tem que ser onde ela está localizada. Eu pergunto a vocês aqui, vocês que conhecem, graças a Deus que eu não conheço nem o pastor dessa igreja. Certo? Isso aqui é muito bom para mim. Pior para o Mário, que conhece todo mundo. Veja bem, eu pergunto a vocês, olhem para mim agora, seriamente. Se essa igreja aqui fechar as portas, deixar de fazer o trabalho aqui, a vizinhança vai sentir falta? A vizinhança vai reclamar? Essa é a primeira pergunta que nós temos que reclamar. Está animada, irmã? Hein? Porque se a igreja não for relevante onde ela está localizada, ela perdeu. Nós precisamos que a igreja seja relevante. Né? Que as pessoas lutam, não vai mesmo, faz motim aqui, não vai fechar mesmo, coisa assim por diante. Porque ela tem que ser relevante. Não é? Eu quero só dar uma pincelada em Efésios 4, que não vai dar porque é mais 1 hora para eu falar sobre Efésios 4. Então, eu só quero passar com vocês rapidamente, já que vocês pediram. Já são 12:00 e... Cacildo, 12:30. Não, então vai. Achei que era 12:00, então vai. Ainda dá para tocar, vocês não estão com fome, né? Eu gostei dessa agora, animados. Abre lá em Efésios 4. Eu não vou ler todo o texto, eu acho que o texto é conhecido, então a gente vai ganhar tempo não usando o texto. Mas no versículo 7, alguém lê para mim o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha só, a graça foi concedida a cada um de nós segundo o dom de Cristo. O que é isso quer dizer? Quando você lê esse versículo, o que é que você entende? Se você só lesse esse versículo, a graça foi concedida a cada um de nós segundo o dom de Cristo. Muitas vezes a gente passa por cima lendo e não para pensar sobre isso. A palavra graça, traduzida aqui por graça, é carisma, ou carismata, que é a mesma palavra usada em Corinto, em Romanos, quando descreve sobre os dons carismáticos. Por que carismático? Porque vem de carisma. Carisma está no grego. Então, os dons carismáticos. E isso é tão importante. Eu vou deixar minhas notas aqui, só quero, porque eu não posso ir a fundo nisso mesmo, não vai dar tempo. Mas isso está querendo dizer o seguinte: cada crente, cada um de nós, recebemos no mínimo, um carisma, um dom. Não existe ninguém na face da terra sem dom. Todos nós recebemos dom, carisma. Uns recebem muito mais do que 1, 2, 3. São pessoas
que tem mais do que isso. E a pergunta é: para que nós recebemos esses dons? Qual é a finalidade que foi nos dado? E aqui fala que é segundo o dom de Cristo, ou seja, nós recebemos pela graça de Deus, e aí não tem como usar graça de novo, no sentido, novamente, de carisma, né? Mas como presente de Deus para nós, esses carismas, esses dons. E a finalidade pelo qual nós recebemos isso é para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, é para fazer com que o Deus seja conhecido, o reino dele seja visível através das nossas vidas. E aqui há um paralelo com Coríntios, que eu não vou entrar agora, e com Romanos, se forma um paralelismo onde a gente trabalha isso. A realidade é que ele nos deu para o fim de alguma coisa. Foi nos dado isso, para que nós desempenhemos isso no corpo de Cristo. Mas quando eu estou dizendo isso, geral, você não precisa ser crente para ter dons. A graça de Deus foi geral. Porém, os crentes agora têm uma finalidade, porque conhecem a Cristo. Certo? Agora, sabe o que acontece na igreja? O que nós temos visto na igreja, no modelo que nós estamos falando, é que muitas das pessoas dotadas que nós temos em nossas igrejas, com dons maravilhosos, eles estão usando esses dons em benefício próprio, para si mesmo. Tem gente que está usando, são tão carismáticas, têm dons maravilhosos, que eles ganham muito dinheiro com esses dons. Nós temos bons profissionais dotados de graça, que eles ganham muito. Nós temos pessoas que dão treinamento por aí, no mundo corporativo, chega a cobrar 30 mil reais e olha lá. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Chiniachik, chega a custar 10 mil reais uma palestra daquele cara. Pouco tempo ele foi falar para os jogadores da seleção brasileira. Ele não me falou quanto ele ganhou naquela palestra, mas eu tenho certeza que foi um bocado. E sabe o que acontece com a maior parte dessa gente? Ele só vem para o culto de domingo, senta no banco, ouve e vai embora. E usa os seus dons durante a semana em benefício próprio, em vez de usar em benefício ao corpo de Cristo. Mas o que me chama a atenção em Efésios 4, aqui, é o texto em todo o seu contexto, onde vai falar da importância de voltar a uma visão menos institucionalizada e mais orgânica da igreja como corpo vivo de Cristo. A metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui é de um corpo. De um corpo. Um corpo é composto de quê? Como é que um corpo é formado? Por membros. Os membros são diferentes. Por que os membros do corpo são diferentes? Porque eles têm funções diferentes. E aí, queridos, vem uma das minhas críticas da igreja hoje. Nós precisamos eleger pessoas para cargos na igreja. Que cargo você ocupa na igreja? Me perdoe, irmãos, igreja não tem lugar para cargo. Você tem cargo nas empresas. Na igreja, não. Na igreja você tem função. Você funciona em lugares diferentes. Porque o corpo, ele é composto de vários membros e cada membro tem uma função diferente. Função diferente. Eu costumo brincar. Quando eu olho para a minha mão, os dedos todos são diferentes, não são? E o meu dedo pequenininho, não sei para que ele serve, não. Ele é fraquinho, coitado. Mas é o único que entra aqui, ó. Interessante, não é? Agora, imagine vocês, olhe para mim. Eu estou um pouquinho acima do peso, né? Olha os meus pés. Olha o que eu faço com meus pés. Prendo ele dentro de um sapato o dia inteiro.
Além disso, ele é obrigado a carregar o meu corpo todo. Todo o peso do meu corpo está em cima dele. É ou não é? Minha mão não. Minha mão, como bom italiano, fala para todo lado, né? Tranquilo. Mas o pé... engraçado, o meu pé nunca reclamou da mão. O seu já? Agora, uma coisa eu sei. Muitas vezes, depois de dar 8 horas de palestra durante o dia, eu chego no hotel à noite e os meus pés estão doendo. E sabe o que a mão faz? Vai massagem, vai acariciá-lo. Eles não competem entre si. Porque eles sabem, conhecem as suas funções. Você já imaginou o seu nariz sendo no lugar do dedão do pé? Ou então ele virado para cima, né? Disfunção. Agora, sabe como é que quando eu olho para a igreja hoje como um corpo, como é que eu vejo a igreja? Totalmente desfocada, totalmente... Eu vejo uma perna grande e a outra ressequida. Eu vejo um braço desproporcional. Eu vejo ela com... Só não pode ser cabeça. É a única coisa que a igreja não é. É a cabeça, porque a cabeça é Cristo. Hã? Tentando ser cabeça. E tem pastor dizendo assim, essa é a minha igreja. Ele toma para si a igreja de Jesus, né? Ele quer ser o cabeça. Mas não. Agora, queridos, há um outro fator interessante que no versículo 11. Alguém abre o versículo 11 para mim. Leia. Quem pegou, por favor, leia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, o que é interessante é que o verbo ele deu ou concedeu aí no grego, ele é totalmente diferente. Ele não é carisma. Ele não é. E isso é interessante, porque quando fala que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele não está dizendo que são dons que é dado. Ou seja, em outras palavras, ele não está equipando o Marquinhos para que ele seja o pastor da igreja, para que ele faça o trabalho da igreja. Não é isso. Por isso aí vocês vão entender, o irmão que fez a pergunta ontem sobre o chamado, o meu problema com o chamado. Esse negócio foi inventado por aí e entrou no nosso mundo. Por que você quer ir para o seminário? Porque eu sou chamado. Engraçado, eu também sou. O outro irmão também é. Todo mundo é chamado. Isso não qualifica ninguém para ir para o seminário e ser pastor. Não existe um megafone que Deus fala assim, Marquinhos, eu quero que você seja pastor, Marquinhos. Não existe. Aí o seminarista tem que inventar alguma coisa para provar que ele é chamado. Não. Ele não tem... essa pergunta que pastores fazem no presbitério, por que você quer ir para o seminário? Por que você quer ser pastor? Irmão, desde que eu era pequeno, minha mãe orava, sabe? E aí eu senti o chamado de Deus para o ministério. Você sentiu o chamado de Deus para o ministério? Cara, eu complico todinho. Eu faço papel de diabo mesmo. Que chamado? Como é que você sentiu o chamado? Não, dá licença. Eu não vou escandalizar mais, mas o grande dilema é a falta de compreensão das Escrituras. Porque, queridos, esses 5 ministérios, Paulo descreve aqui, o texto nos indica que Deus pega esses indivíduos e Deus dá eles à igreja. Não são carisma, não são dons, mas Deus dá eles que são dados à igreja. Então, os pastores estão aqui, eu vou pegar o Marquinhos que eu conheço aqui. Marquinhos, Deus pegou o Marquinhos e deu ele à igreja. Não são os dons, ou seja, Deus não capacitou mais o Marquinhos do que qualquer outro de vocês. Certo? Vocês são tão capacitados, capacitação nós recebemos nas escolas, certo? Mais dotado, vamos dizer assim, com dons. Vocês podem ter dons tanto quanto o Marquinhos tem. Vocês também podem aprender a pregar,
Vocês também podem aprender a evangelizar. Tudo que o Marquinho faz como pastor, vocês podem fazer. Não precisa ser ordenado. Quando a gente vai, essa coisa que criaram aí no presbitério, que para gente ser pastor tem que botar a mão na cabeça da gente, dar um título de reverendo, né? Aí dá uma gravata, uma camisa melhor, ou coisa assim. Cara, isso foi inventado pelos homens. Foi depois do século IV. No Novo Testamento não tem nada disso. Nada disso. Eu nunca gostei que me chamasse por título, desde o meu primeiro pastorado. Nunca ninguém, engraçado, isso é tão comum que a turma me chama de Pezini. Nunca ninguém me chama de pastor, ou pastor é minha função. Reverendo, pior ainda, eu só vou aceitar que vocês me chamem de reverendo se vocês chamarem Jesus de reverendo. Ou Paulo. É engraçado, os caras falam assim, reverendo, porque Paulo, reverendo, porque Jesus, engraçado. Jesus e Paulo é menor do que o Marcos. O Marcos é reverendo, Paulo não. Não é estranho? Fala a verdade. Olha só que interessante. Agora aqui a coisa pipoca para os pastores. Vamos item por item. Uma das primeiras funções, a função número 1 desses 4 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para quê? Para que é que Deus pega eles? Para que é que Deus pegou o Mário e colocou o Mário na frente da igreja? Pegou o Marquinhos e colocou ali. Para quê? Preparar. A palavra aí é equipar. Eu gosto da palavra equipar mais do que qualquer outra. Sabe por quê? Porque como é que você equipa alguém para a guerra? O indivíduo pode estar preparado, mas não equipado, certo? Ele pode ter toda a teoria, mas ele precisa do que para ir para a guerra? Ele precisa de todo o aparato. Isso é equipar. Ele está equipado agora. Além da teoria, aprender a atirar, ou sei lá, alguma coisa, mas ele precisa ter todo o seu aparato. Ter os seus recursos. Então, a nossa função, a função pastoral, olhe para mim, é equipar quem? Quem, irmãos? Santos. Quem é santo aqui, levanta a mão. Tem alguns que não são. Precisa pregar o evangelho para eles. O irmão falou muito bem, a gente não quis delongar lá. Irmãos, ou você é santo ou não é. Não tem como tornar-se santo. Então, essa história de você, assim, quando você faz alguma coisa errada, que alguém faz, também não sou nenhum santo, né? Você está mentindo. Você está negando quem você é. Porque em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos santos, somos santos. Somos santos. E santos aqui, podíamos dizer, todos os membros da igreja. Todos os crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor é santo. E a primeira função pastoral, no sentido de ministérios ali, é equipar esses santos. E aí vem um negócio interessante. O que é e como a gente equipa os santos? Uma das primeiras coisas para a igreja é que nós tenhamos que levar os crentes, a primeira função, levar os crentes a descobrir qual é a sua função no corpo de Cristo. Ele tem que saber se ele é dedo, se ele é mão, se ele é pé, se ele é orelha, enfim. Temos que compor o corpo. E quando nós entendemos isso, não há competição dentro da igreja. Ninguém vai fazer lobby para ser eleito, para ter um cargo qualquer. Porque não existe cargo na igreja. Tem a função, ele tem que funcionar. Tem que funcionar, tudo tem que funcionar. Então, essa é a nossa primeira função, equipar os crentes, os santos, para a obra do ministério. Além de nós, levá-los a conhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? Nós precisamos continuar equipando. Aí nós precisamos, vem a segunda função pastoral, que é ensinar. Ensinar é dar a eles a bagagem necessária para que eles tenham os seus aparatos todos para funcionar. Mas vamos para frente. Continua lendo o texto, diz, para equipar os santos, em seguida. Com que finalidade? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, isso eu já falei, ou seja... Até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha só um minutinho.
o corpo edificado. Então, nós temos, a função pastoral é levar a igreja a ser o corpo de Cristo, certo? Onde todos os membros sabem a sua função. Se num ajuntamento de pessoas, se numa comunidade, existir uma pessoa que não sabe a sua função no corpo de Cristo, o corpo não está edificado. Cara, é um trabalho difícil para o pastor, fala a verdade. Hã? Se numa comunidade uma pessoa não souber qual é o lugar dela no corpo de Cristo, o corpo não está edificado, tem uma falha, certo? Seria como um dos seus membros não estiver funcionando. O que é que acontecer com você se você levantar de manhã e descobrir que um dos seus membros não está funcionando? Vai para o médico. O crente deveria vir para o pastor, né? Assim, pastor, eu não sei o meu lugar no corpo de Cristo, o senhor pode me ajudar? É difícil, não é? Agora, para que nós fazemos isso? Até que todos cheguem... Olha só, até que todos cheguem à unidade da fé. É interessante, quando não há confusão no corpo, há uma unidade de fé. Todos sabem que crer para crer, no que crer, com a razão de crer. O que mais? E no pleno? Conhecimento do Filho de Deus. Olha só, e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Na totalidade. E tem mais um detalhe aí. Cheguemos à maturidade. Aí sim, quando tudo isso acontecer, nós chegamos à maturidade. Maturidade do corpo de Cristo. Agora deixa eu dar uma dica para vocês. Sabe qual é a palavra aqui para isso? Diáconos. Diaconia, ministério, serviço. Queridos, todos vocês são diáconos. Ah, mas eu nunca fui eleito. Não estou falando de eleição. Somos nós que desenvolvemos o ministério, diáconos, diaconia. Mas aí tem uma finalidade. Você quer ver o que acontece? Você quer ver o que acontece quando essas coisas acontecem? Versículo 16. Para mim, apóstolo Paulo fecha com a chave de ouro. Eu só estou dando uma pincelada, tinha muita coisa aqui para falar. Depois, se quiser, eu posso mandar um artigo aí que vai ajudar bastante nisso. Vai lá. 16. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua Vamos por etapa. Primeira coisa, vai lá. Dele, todo o corpo, Dele quem? Cristo. ajustado e unido pelo auxílio Todo o corpo ajustado, ajustados e unidos por... todas as juntas. Como é que o corpo ajustado e unido trabalha? Quando todas as peças estão no seu devido lugar, certo? Concorda comigo? O que mais? Cresce e edifica-se a si mesmo. A igreja não está crescendo, pastor. O senhor pode me ajudar? Nossa igreja não cresce. Essa igreja não cresce porque o corpo está desajustado. E aqui é ele que produz o seu próprio crescimento. Pastor nenhum faz igreja crescer. Não existe nenhum expert que faz a igreja crescer. Diz que é ele, não é? É o corpo que faz. É ou não é? Pode ler. Todos têm Bíblia? Vamos ler em voz alta esse versículo? Vamos lá, todo mundo? Quem não tem, acompanha os outros. Vamos lá. Marquinho, puxa aí. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce justo a congregação em cada parte, executa o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, isso é fenomenal, né? Isso, quer dizer, eu não sei você, mas eu fico feliz demais ao ler isso aqui. Eu vibro. Para mim isso aqui é algo muito bonito demais. Esse versículo 16 tinha que ser pregado no tempo. Você tem versículo pregado de todo jeito no tempo, menos esse. Todo corpo bem ajustado, unido, juntas e medulas, ele produz o seu próprio crescimento. Produz o seu próprio crescimento. Esse é um fator interessantíssimo. E por aqui eu paro, analisar isso, e a gente vai para frente, né? O outro detalhe é que, na verdade, nós precisamos buscar mentoria. Pastores têm uma tendência natural para o isolamento, para viver só. Ele
põe uma proteção em si, ele se fecha dentro de um casulo e ninguém sabe, colega nenhum sabe o que acontece com ele. O pastor tem dificuldade de falar de si mesmo, de falar das suas fraquezas. Não é? Numa reunião que nós tivemos ontem, eu insisti nisso. O Ismael estava lá. Fala para mim, quais foram as suas falhas? Onde você falhou? Quais são as suas fraquezas? Mas nós temos dificuldade. Temos dificuldade de tanto levar pedrada, que apanhamos muito. E sabe, teve um pastor que veio falar comigo o seguinte, olha, eu estou em depressão faz muito tempo, mas só minha esposa sabe. Eu tomo remédio para depressão, mas só minha esposa sabe. Eu tenho medo que a igreja venha saber. Sabe por quê? Eu tenho medo que a igreja vai pensar que eu estou com um problema espiritual. Onde se viu pastor em depressão? Queridos, ninguém sabe fazer as coisas sozinhos. Nós não somos expertos em tudo. Não, eu preciso do Mário. Por já 2 vezes que nós nos reunimos e a gente passa de novo essas palestras, conversando entre nós, ajustando entre nós. Mas eu não sei tudo. Eu preciso do Mário ao meu lado. Assim como o Mário precisa de mim. Pastores precisam de mentoria. Vocês não vão revitalizar uma igreja a menos que tenha alguém por trás contribuindo, olhando de fora, ouvindo de fora, para ver quais são os erros que estão sendo cometidos, para orientar. Essa é a verdade, queridos. Nós precisamos de mentoria. Por isso que nós dizemos, durante esses anos você precisa ser acompanhado. Agora, pastor não é fácil. Desculpa, irmãos, aqui, mas eu costumo dizer que pastor é um grupo não alcançado. Nós, por natureza, nós somos prepotentes, somos orgulhosos, achamos-nos capazes de tudo, resolvemos o problema de todo mundo, só não somos capazes de resolver o nosso mesmo. Um pastor chegou para mim dizendo assim, eu briguei em casa, briguei feio com a minha esposa, meti o pé na porta, saí, deixei minha esposa chorando em casa. Quando eu chego no gabinete pastoral, meu secretário vem lá, qual que é o meu primeiro atendimento? Um casal que tinha brigado, estava lá para se reconciliar. E sabe qual é o meu maior problema? É que eu consegui ajudar aquele casal nos seus dilemas. Só que enquanto eu aconselhava, eu estava lembrando da minha esposa chorando em casa. Pergunta para quem que ele falou isso. Esse é o grande dilema. Pastores precisam de mentoria. Pastores não podem andar sozinhos. E a igreja, para se revitalizar, precisa de mentoria. Precisa de planejamento. Não se faz mentoria aleatoriamente, precisa de planejar. E aí vem um desafio muito grande, porque no planejamento, nós somos treinados a pensar em programas. Falei ontem, nós somos programadores. Fomos ensinados assim. Planejamento não se trata de programa. Não. Nós vamos planejar esse ano de criar 5 novos departamentos. Ou 5 novos programas. Não, isso não é planejamento. Planejamento, você pensa em passos, não em programa. Passos é o seguinte, eu estou aqui, eu preciso chegar na porta ali. Eu só vou conseguir chegar na porta não com projetos, não com programa, mas com passos. Então, no planejamento, é sentar e fazer o seguinte, onde é que nós queremos chegar no final de 2018? Para isso, você tem que entender quem você é, onde estamos. Nós só podemos chegar, ir para onde queremos ir, se souber onde estamos. Num dos meus livros, eu até uso uma figura como é que chama aquela menina do País das Alice, do País das Maravilhas, que chega assim, o cara fala assim, escuta, para onde vão essas estradas? Ela fala assim, para onde você quer ir? Não importa. Bom, se não importa, qualquer uma serve. Isso é verdade, se não importa para onde você quer ir, qualquer estrada serve. E assim, em termos de pensar em passos, né? Paciência e calma. Confusão entre planejamento e fazer a agenda da igreja. Alguns não
Já é planejamento. Outra coisa. Calma. Calma. Muita calma. Você não revitaliza uma igreja de um ano para o outro. Mudanças geram problemas. Mudanças dói. Quando o Mário estava falando dos macacos, eu lembrei de uma outra questão de que o casal brigando e o marido tentando insistir para a esposa que tinha que cozinhar diferente. E ela disse, não, minha mãe ensinou assim, é assim que se faz. Mas por quê? Porque minha mãe ensinou. E ele, não querendo divorciar, vai com a sogra, sogra, eu não estou aguentando mais, ela não muda, e ela diz que não muda, ela não sabe por quê, mas ela tem que fazer porque você ensinou ela a fazer assim. Por quê? Ela diz, porque minha mãe ensinou assim. Esse é o grande dilema que nós temos na revitalização. Sempre fizemos as coisas assim e deu certo. Mas eu olho para o passado. Era assim no passado. Nós somos saudosistas, né? As igrejas trazem um pastor novo para a sua igreja, mas não querem mudanças. Ele quer que aquele pastor faça as coisas funcionarem como sempre funcionam. E sem falar que quando um pastor teve lá já meio assim, vivido, e fica sempre repetindo, mas o pastor João da Cruz, que já está no céu, mas o pastor João da Cruz fazia assim. Mas o pastor agia assim. Aquele pastor fazia tantas visitas, ele foi pastor lá 50 anos atrás. Ele fazia aí 1000 visitas durante o ano. Mas 50 anos atrás, cultura era outra. E assim por diante. Gente, você não revitaliza uma igreja a menos de 7 a 10 anos de trabalho. E com muita oração, que nós vamos falar daqui a pouco sobre a importância da oração na revitalização. Né? Esse é o ponto principal. Nada disso acontece sem oração. Opa, terminei exatamente ao meio-dia, né? Corri tanto. Perguntas? Questionamentos? Tem uma comunidade onde 6 pessoas no máximo se envolvem. A igreja não quer mudar. Os membros, os irmãos não querem que mexam, só querem nem no culto de semana, só de domingo. O que faz? Ela está dizendo o seguinte, quando você tem um pastor que tem visão, tem coração, é bíblico, prega e quer ver as coisas acontecendo, mas a comunidade não quer. Tem apenas um grupinho pequeno envolvido, os demais não querem mudança. Só tem uma coisa a fazer. Pastor, pega a balinha e vai embora. Vai bater contra o status quo? Se começar a bater, ele vai embora. Se o pastor insistir, o ano seguinte o conselho segundo vai assim, sabe, pastor, a maioria da igreja não está contente com o senhor. Acho que o senhor fala muito sobre uma coisa, o senhor insiste muito, então, infelizmente, a gente vai precisar buscar outro pastor. Para continuar no status quo. Só que isso aqui, mano, desculpa, essa deixou de ser igreja há muito tempo. Ela é um clubezinho religioso. Então lá para... Mas não é igreja. Não é igreja. Tem algum problema? Achar que aquele perfil de pastor não é adequado para a nossa? Não. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Acho que a igreja tem que analisar antes de convidar o pastor. Concordo. E aí, mas se por acaso errarem e chegar à conclusão, pastor, olha, infelizmente, a gente percebeu que a nossa... Né? Nossa escolha não foi adequada para o perfil da igreja, para o que a igreja necessita. A gente sente muito, o senhor é um homem de Deus, nós queremos abençoar a sua vida, mas não tem. Até eu acho outra coisa, você insistir... eu costumo dizer o seguinte, ministérios longos, presta atenção, olhe para mim. Ministérios longos normalmente são ministérios profícuos. São ministérios... Realmente, os melhores ministérios são longos, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a coisa, se o pastor ficar, vai acabar com a igreja. E o pastor tem que entender, mas muitas vezes ele insiste. Mas aí tem que haver casamento. Pastor e igreja tem que haver casamento. Por isso que na revitalização você tem que escolher o pastor certo e fazer um acordo com ele de no mínimo 10 anos.
Eu sou adepto da visão de que um pastor, Deus não chama pastor para ficar pulando para cá e para lá. Deus não chama pastor para ficar fazendo rotatividade. Deus chama pastor para um local e ele fica ali enquanto ele está sendo útil. Não é? Mas a verdade é, nós temos que tomar cuidado para ver se ou a igreja está cumprindo o papel dela e o pastor está cumprindo o papel dele. Diga, Valdir. Eu tenho percebido que um dos grandes problemas na figura do pastor, tomando por base a reflexão de Efésios 4 com relação aos dons, o problema é que nós pastores, chamados de pastores, nós somos pastores como uma categoria que foi identificada no contexto da igreja, foi mandada para o seminário e trouxe, então nós somos pastores. Mas o pastor, nesse sentido, tem sido muito mais um cargo, uma posição, do que realmente um dom. Então, talvez a maioria dos nossos pastores não tenha o dom de pastor. Não tem o dom. Pode ser. E aí vem o grande problema. Porque também, um dos problemas principais é que o pastor, as comunidades querem um pastor que seja pregador. E aí então vem a questão, seja do profeta, ou seja do mestre, que tem muito mais a função da fala, da comunicação, quando talvez a maioria dos pastores, vou mudar aqui agora a possibilidade, não tem nem o dom de profeta e nem o dom de mestre. E o dom que ele tem é de pastor mesmo. Ele vai cuidar do rebanho ali no dia a dia, mas na hora de pregar ele não prega, não comunica. Então, essa é uma demanda que a igreja precisa perceber. Eu costumo dizer que por muitos e muitos anos, por 100 anos, sei lá, mais de 100 anos, a gente nunca prestou atenção nisso. Então, a gente vem de gerações com uma metodologia de que hoje a gente vai para a Bíblia e a gente tem dificuldade, nós estamos pagando um preço alto por não examinar, certo? Rick Warren disse que ele defende que toda igreja local, para ela crescer de forma, como diz o versículo 16, não é? Para que ela produza o seu próprio crescimento, na igreja local precisa identificar esses 5 ministérios, que não necessariamente precisa ser ministros ordenados, certo? O que precisa se identificar? Você tem no corpo de Cristo mestres? Tem? Ou não tem? Nós temos bons professores, não temos? Mestres. É aquela questão que você disse. Os meus dons estão servindo lá fora, mas na hora que eu chego aqui... Você tem evangelistas no seio da igreja? Você tem profeta? No meio presbiteriano a gente fica até com medo de usar essa palavra, né? Porque a gente entende totalmente diferente, né? Mas vocês sabem qual é a diferença entre pastor e profeta, não? Pastor apacenta, o profeta o pau senta. Nós precisamos identificar, na verdade, eu diria o seguinte, nós temos pessoas, por exemplo, no meu caso, quando eu tive condições, a primeira coisa que eu fiz, quando a igreja teve condições, é trazer um indivíduo com dom pastoral para trabalhar comigo. Porque, cara, eu sou profeta, eu sou mestre, a igreja sofre com profeta, só leva cacetada o tempo inteiro. Então eu trouxe um menino para trabalhar comigo, o Robson, acho que alguns de vocês conhecem. Cara, eu trabalhei 10 anos com o Robson. E eu falo, se eu voltasse para a igreja local, a primeira coisa que eu fazia era carregar o Robson comigo. Quando você olha para a descrição dos dons pastorais, é o Robson. Porém, se deixá-lo sozinho numa igreja local, ele não consegue levar a igreja, porque o dom pastoral dele é tão alto que ele não consegue liderar, não consegue administrar, nada disso. Aí ele fica com medo, o pastor faz cafuné, irmãos. Enquanto que o profeta tem hora que tem que chegar assim, olhar no olho e dizer assim, irmãos, olha aqui, você está errado. Aí o pastor fala assim, não, irmãozinho, vai devagar, sabe? Você é uma bênção, né? Então, eu costumo dizer, a gente brinca muito no Sara, eu e o Mário, né? O Mário é pastor. Todo mundo pode identificar o dom pastoral do Mário. É ou não? Vocês conhecem o Mário? Então, nos retiros, a gente fala assim, que eu bato, ele assopra.
Mas precisamos disso. Eu preciso ter um Mário junto comigo. Zé Pezinho, você foi muito duro, cara. Vai mais devagar um pouquinho, né? São detalhes, mas a gente precisa desses 5 dons para a igreja crescer de forma uniforme, certo? A respeito dessa incompatibilidade, às vezes, que o pastor quer fazer, a igreja não quer. Mas isso vai lá no dia que o pastor foi convidado para trabalhar naquela igreja. Olha, porque você mesmo disse isso agora. Tem que saber por que você me trouxe para cá. O que vocês querem de mim? O que eu posso fazer? Registrou em ata, acabou. Agora, é claro, queridos, vamos lá. Nós, pastores, dependemos da igreja. Dependemos. Quem aqui é pastor que depende da igreja? Que não trabalha fora? Em outro serviço, né? Porque pastor trabalha, mas não recebe salário de outro. São poucos, né? Mas pastores que vivem dependendo do seu sustento da igreja local, muitas vezes ele falha pensando no leitinho das crianças. É verdade ou não é? É, não é? O leitinho das crianças está em jogo. Muitas vezes ele prefere sofrer porque vai ficar desempregado. Quando eu fui convidado para aquela igreja, eu tinha trunfo na manga. Eu tinha sido convidado para 4 igrejas grandes. Então, é diferente. Eu deixei de ganhar 15 salários mínimos na época para ganhar 5 salários mínimos, que era o mínimo que a igreja pagava. E eles sabiam disso. Mas é bom, irmão, falar, é na escolha que o pastor tem que ver as características da igreja. O grande dilema, como nós convidamos pastores. Normalmente o que se faz? Traz um pastor para ele pregar um sermão. É ou não é? E aí a igreja se encanta com ele e fala assim, esse é o cara. A igreja na qual eu me converti e servi antes do seminário, ela dividiu logo depois que o meu pastor foi embora. Ele era missionário, foi embora para a Holanda. Eu lembro até hoje. Silvio Bonilhas de Moraes, primo do Ludigero. Um homão grandão, bonitão, boa pinta. Cara, pastor bonitão, tem lugar em qualquer lugar. Parece que não, mas isso, na escolha pastoral, leva-se em consideração. Ninguém fala. O cara chegou lá com um terno Pierre Cardin, pescoço erguido, cara assim, curado. Pregou bonito. Ai dos gordinhos igual eu, Marquinhos e outros aí. Nós estamos na carne. E pregou bonito. E chegou a dizer aquela noite, irmãos, essa é a igreja que eu sempre sonhei. E aí o bicho pegou, porque aí encantaram com ele. Escolhemos o pastor. Achamos o Saul mais alto do que todos, bonitão, né? Autorofilista. E de repente, 6 meses depois, a igreja estava dividida. Dividiu mesmo, surgiu uma outra igreja, que eu sou amigo deles até hoje. Preguei lá, Casa de Oração para Todos os Povos. Fui lá pregar há pouco tempo atrás, agora eu preguei. Foi os caras que me levaram a Cristo. Saíram todos. A igreja de 400 pessoas ficou umas 70. E precisou haver intervenção do presbitério. E ele chegou no final do ano na reunião, ele queria receber o salário. Aí tinha um Paulo Naivet, um alemãozão, daqueles, uma fazenda de quase 5.000 alqueires de terra. Ele chegou, olhou para assim, reverendo, eu tenho algo para te dizer. Você matou a vaca, agora você vai querer beber o leite? Então, esse é o grande dilema. Nós temos que... A mudança na escolha pastoral, a metodologia, a forma, precisa ser mudada da maneira que nós escolhemos os nossos pastores. Nós precisamos conhecer. A igreja, antes de trazer o pastor, pode assim, você pode me dar por escrito a sua filosofia de ministério? Eu não vou nem perguntar quantos pastores aqui têm filosofia de ministério escrita. Não vou perguntar. Mas cadê a sua filosofia de ministério? Escreve, quero saber, quero conhecer você. E pede para ele escrever sobre família, a família dele, filho, esposa. E no convidar, traz essa gentalha toda.
E combina aí com algumas irmãzinhas expert. Fala para ela levar a mulher dele para o shopping, para a churrascaria, para alguma coisa assim. E escreve para elas fazer umas 10 perguntas por escrito para a mulher do pastor. E começa a interrogar. Fala um pouquinho do seu marido. Não, eu quero saber do seu marido, não do pastor. Eu não estou perguntando do reverendo. Eu quero saber do seu marido. Fala do seu marido. Então são muitas coisas que a gente precisa repensar. Mais perguntas? Senão o irmão já pediu para almoçar. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã que nós já tivemos. Marcelo? Bendito Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, quando a gente pode, de maneira calma, parar um pouco para pensar. E pensar, ó Deus, naquilo que é muito maior do que nós. Mas nós confiamos na Tua graça e no Teu favor. Te agradecemos pelos irmãos disponíveis e dispostos a nos ajudar nessa reflexão. E pedimos, ó Pai, a orientação do Teu Espírito em toda a Tua igreja, agindo nos nossos corações, para que realmente o exercício da nossa função seja guiado e conduzido, e despertado, orientado pelo Senhor. Nessa hora nós consagramos esse tempo de comunhão que mantemos ao redor da mesa, a Tua provisão no alimento, a disponibilidade dos irmãos em nos auxiliar nesse processo, e pedimos, ó Deus, que essa Tua bênção em nos prover continuamente nos faça realmente gratos ao Senhor. Nós Te louvamos por esse tempo, pela vida desta igreja, do presbitério constituído aqui, e fazemos essa oração com gratidão ao Senhor no nome de Jesus. Amém.